Bom dia, abençoadas! Mais uma semana juntinhas aqui. Já vou pedir para você pegar o seu café, pegar a sua Bíblia, sentar à mesa e chamar o Senhor. Eu tô aqui já acordada há um bom tempo e como o Senhor fala, né? Como o Senhor ele vai juntando aquilo que ele deseja falar ao nosso coração. Então, ontem, no domingo, eu estava assistindo The Chosen. Para quem não assistiu, assistam, por favor, porque assim, olha, é maravilhoso e traz muito real, assim. Acredito que como o Senhor é e toda a história, né, e toda a Bíblia. Então, vamos lá. E enquanto eu assistia, eles estavam fazendo a parte, né, uma parte do filme da série ontem é a mesma do que eu vou ler hoje em João 16. E eu vou ler em João 16, do 17 ao 24. E foi essa cena que eu vou ler aqui para vocês, que passou ontem na série. E eu fico, uau, como o Senhor ele é maravilhoso em tudo que ele faz, né? Ele antecipa até aquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente vai trazer. Então, ontem mesmo ele já ministrou no meu coração e hoje, agora aqui pela manhã, lendo, né? E estudando para poder trazer aqui para vocês, o Senhor falou, né? O Senhor fala aos nossos corações. Ontem mesmo ele já estava ministrando. Então vamos lá, já pode abrir a Bíblia para você aí de vocês, então, em João 16, nós vamos ler do 17 ao 24. E começa assim: Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: O que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? Porque vou ao Pai? E perguntavam: O que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que ele lhes disse: Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. A mulher que está, é, assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhe asseguro que meu Pai lhe dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essa cena aqui, só para vocês se atualizarem, era a cena onde ele estava falando com os discípulos sobre o tempo que estava vindo, né? Sobre a ressurreição de Jesus, né? Sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus. Então aqui ele estava sentado com os discípulos e ele estava falando exatamente, né, o que queria acontecer naqueles próximos dias. E aí eles estavam confusos, não estavam entendendo. Quer dizer então que ele vai sumir e aí depois ele vai reaparecer, e aí eles estavam, né, todos confusos. Eu fico imaginando também, eu com certeza ficaria apavorada. E assim, o Senhor foi tão cauteloso, né, que ele acaba até respondendo eles também naquele tempo, para não deixar os filhos, né, confusos, os filhos abalados. E ele vai e fala: olha, daqui em diante vocês já não
me perguntarão mais. Vocês pedirão ao Pai através de mim, né? Pelo meu nome. E aí eu quero te perguntar, você já viveu, né? Em algum momento onde o Senhor na sua vida, literalmente, ele parecia estar ausente? Eu acredito que sim, né? Sabe aquele momento como se tudo que ele prometeu estivesse em silêncio, como se a presença dele tivesse sumido de perto de você, e isso acaba deixando a gente muito apavorada, a presença dele não está conosco, não está perto de nós. E foi exatamente assim que os discípulos, eu acredito que eles se sentiram. Jesus começou então a falar sobre esse um pouco de tempo em que eles não o veriam mais, depois eles veriam ele novamente. Então eles não estavam compreendendo, assim como muitas vezes nós não compreendemos, assim como muitas vezes nós sentimos, né, esse sumiço do Senhor, essa presença dele que não está em nós, né? E muitas vezes somos nós que não estamos próximos dele, ou quando ele não fala realmente é porque algum motivo existe, né? Talvez não é para aquele tempo que ele deseja falar conosco, mas Jesus, ele ali com os discípulos, né, com as palavras muito cheias de verdade, de ternura, ele vai e fala, ele anuncia esse mistério do reino de fato. A dor, ela não é o fim, porque ali ele fala sobre o parto, né? Ele compara a crucificação e a ressurreição com o parto. Então, a dor, ela não é o fim, ela é o início de uma nova vida. A tristeza ali, ela é transformada em alegria para eles. Só que não é qualquer alegria, é uma alegria completa, né? Então, os discípulos, eles estavam ali, beleza, eu tô confuso. Eles estavam ali caminhando com Jesus, presenciaram milagres, ouviram palavras de vida e agora, de repente, o Senhor fala: eu não estarei aqui em pouco tempo, eu preciso ir ao Pai. Eles não conseguiam compreender porque Ele é que veio para poder mudar o mundo. Então, na percepção deles, ele teria que estar aqui na Terra, ele teria que estar talvez lutando contra o governo, né? Pegando as terras novamente ali do seu povo, do povo judeu. E a realidade é que ele veio, mas o reino dele era um reino diferente. Então, quantas vezes que Deus libera uma chamada para mim, um chamado para mim, uma palavra para mim, uma palavra para você, uma promessa para você, libera o seu chamado e nós não conseguimos discernir. Parece confuso, parece distante da nossa realidade. E quando nós não entendemos, nós não podemos abandonar a promessa. A gente precisa perseverar ali, olha, no processo, né? Deus, ele muitas vezes esconde um propósito dentro de algo que nós estamos vivenciando, mas talvez a gente precise passar por aquele algo antes. Jesus, ele discerne o coração, ele já discerne a confusão que está na nossa mente antes mesmo da gente perguntar. Ele não espera que nós verbalizamos a nossa dor o tempo todo. E aqui demonstra que ele responde, e da mesma forma que ele responde para os discípulos, ele responde a nós. Mesmo que eu ou você, que a gente não consiga explicar essa dor, a dúvida, a espera, ele está ali, olha, respondendo. Ele lê o invisível da nossa alma. Ele está olhando por nós. Ele está tentando trazer clareza e muitas vezes nós não ouvimos porque o barulho da nossa mente é muito alto. E ele ainda fala: olha, vocês vão chorar, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus, em momento nenhum, ele fala que não vai ter dor. Pelo contrário, ele promete que sim, haverá choro, mas que o fim será glorioso. Será glorioso.
A dor do reino não é sem propósito. A dor que eu e você passa, ela não é sem propósito. O choro meu, seu choro, ele não é vazio. Quando nós choramos, quando nós estamos enxertados em Cristo, todas as lágrimas em Deus é uma semente. E é tão incrível porque o Senhor fala: olha, a sua tristeza é como a dor de um parto também. Você tá ali, tá sentindo dor, muita dor. Eu falo porque os meus 2 filhos foram parto normais. Mas depois que a criança nasce, você esquece completamente das dores. Eu hoje, após 9 anos da última gestação, eu passaria tudo de novo, todas as dores, e eu não consigo sequer lembrar qual foi a dor, porque a alegria de ver o meu filho foi muito maior, de ver os meus filhos nascerem foi muito maior. Então a mulher, quando ela tá para dar à luz, olha, ela sente sim tristeza, ela sente dor, ela sente angústia. Muitas vezes a gente acha que não vai dar conta, mas depois a gente se alegra, porque nasceu aquele pedacinho de ser humano, aquele pedacinho de gente que vem através de nós. Então Jesus, ele usa esse exemplo. Dor intensa, uma dor profunda, mas com um fim glorioso, um fim lindo, um fim cheio de alegria. Assim é conosco. Talvez a gente passa por atribulações, por contrações de parto, de mudança, de transição, de perda, de esperar, ter que esperar. Mas eu quero te falar que, minha linda, você não está morrendo, você está gerando. Você está gerando um testemunho, você está gerando a presença do Senhor, você está gerando algo que não vai ser apenas para você, mas além de você. Você não está perdendo. Você está prestes a ver de fato nascer aquilo que o Senhor prometeu para você. Só que talvez você não consiga compreender porque tamanha dor. Mas eu quero te falar que é lindo quando nasce a promessa. Mas até ela ser gerada, ela tem dores. Ela tem contrações. Ela tem perdas. Ela tem esmagamento. Só que a alegria quando ela nasce, o propósito quando ele nasce, é tão glorioso, porque nasce junto à presença do Senhor, nasce junto à presença de Jesus, porque é isso aqui que ele está falando. Ela não depende, essa alegria não depende de circunstâncias que você está vivendo mais, mas sim na sua comunhão com o Senhor, na sua presença junto com o Pai. Essa alegria, ela não é uma conquista do mundo que o mundo traz. Não é uma aprovação humana, não. Ela vem de Jesus, de saber que Ele venceu, de saber que Ele está conosco. E Ele ainda traz promessas, né? Então, quando Ele traz promessas, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. E aí Jesus, aqui ele está dizendo, agora vocês podem orar diretamente ao Pai, em meu nome. Isso é tão grandioso, porque quando a gente entende, é uma autoridade liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque antes existia uma pessoa que falava com Deus, uma única pessoa que falava com Deus, para uma multidão inteira. E hoje nós temos acesso direto ao Pai pelo sacrifício de seu Filho, por Jesus. Pedir em nome de Jesus não é uma fórmula mágica que a gente acredita que é um posicionamento espiritual. Por que que é um posicionamento espiritual, Ingrid? Porque simplesmente você está falando que eu creio em Jesus. E por causa dele, do que ele fez para mim,
por mim, eu tenho acesso ao Pai. É como se Jesus, ele mesmo estivesse pedindo ao Pai através de nós. Ele é o nosso intercessor. Minha linda, você tem acesso, você tem autoridade, você pode pedir. Você pode se apresentar ao Pai com ousadia, com honra, mas você pode ir direto a Ele. E aqui ainda fala, Ele quer te dar aquilo que gera alegria plena em seu coração. Peça e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Deus não quer te dar apenas um alívio, Ele quer te dar uma alegria completa, gloriosa, alegria que nasce depois da dor, alegria que vem da intimidade com o Senhor, alegria que ninguém pode roubar. E aí o Senhor hoje Ele fala, minha filha, você chorou por noites que ninguém viu, apenas eu. Você talvez está chorando. Você tenta entender o que eu estou fazendo aqui. Mas eu estou escondido para gerar algo em você. Gerar algo através de você. A tristeza, ela está sendo transformada em uma alegria completa, uma alegria plena. E você vai me ver novamente. E eu vou aparecer para você novamente, minha filha. É isso que ele está dizendo. Eu posso estar escondido para gerar algo em você. Porque essa tristeza sua, ela está sendo transformada em alegria. Mas você vai estar prestes a me ver. Você vai me ver novamente. Tudo aquilo que parecia oculto vai ser clarificado. A sua alegria, ela vai ser uma alegria não que o mundo traz sobre você, mas uma alegria que ninguém pode te tirar. Minha linda, ore com fé, ore com ousadia, peça com fé. Não retenha, não guarde mais a sua voz, porque eu quero te dizer que o Senhor, Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo e o que Ele tem para você, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Amém? Pai, nesse momento eu venho aqui diante de Ti, Senhor. Dizer que mesmo quando eu ou quando as minhas irmãs não entendemos, nós confiamos no Senhor. Mesmo quando tudo parece tão confuso à nossa mente, tudo tão escuro à nossa mente, Pai. Tantos desafios que a gente passa, Senhor. A gente precisa esperar em Ti, Pai. Tire toda a dor do nosso coração. Mas se a gente ainda precisa passar por essa dor do parto, Pai, para que a gente passe, mas que o Senhor esteja conosco, que o Senhor pegue na nossa mão, Pai. Não nos desampare, não nos desampare. Me ensina, Senhor, a reconhecer que o pouco tempo da dor está gerando algo eterno em mim, algo eterno nas minhas irmãs. Que esse pouco tempo ele vai passar e que o que ele está gerando é muito maior do que a gente possa imaginar. Que hoje, Pai, nessa semana nós possamos receber uma alegria que ninguém pode tirar de nós. Que ninguém pode tirar de nós. Que nenhuma circunstância pode tirar de nós. Que nada faça e nada permita com que a gente fique triste, que a gente fique abalada. Não, Pai, que a gente confie e deleite em Teus braços, Pai. Que a gente possa ver que muitas vezes aquilo que a gente está passando, que eu estou passando, que as minhas irmãs estão passando, é para algo maior, Senhor. Mas eu peço para que o Senhor nos dê hoje essa alegria que ninguém pode tirar de nós. Eu recebo essa alegria.
Minhas irmãs, falem, olha, eu recebo essa alegria. E eu declaro que a minha vida ela será um testemunho para a sua fidelidade, Pai. Pode falar, gente, eu declaro que a minha vida será um testemunho vivo da sua fidelidade, Pai. Em nome de Jesus. E eu já te agradeço, porque a partir daqui, a partir de todo esse moer, a partir de todas essas dores, Pai, a gente sabe que algo extraordinário vai vir a partir de você. Em nome de Jesus, Pai do Senhor. Amém, amém, amém. Obrigado, 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 obrigada, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício por mim, por nós. Amém, minhas lindas. Um grande beijo para vocês e que essa semana seja uma semana linda, linda, linda e abençoada. Amém?